Nós vamos ler os 10 mandamentos novamente. Hoje nós temos intercalado estudando as cartas pastorais, domingo de manhã, e os 10 mandamentos. Hoje nós vamos ler então Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo número 6, meus irmãos. Diz a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, perdão, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós queremos ouvir a sua voz no estudo da sua palavra, Senhor, que o Espírito Santo nos ilumine. Nós vamos continuar essa série nos 10 mandamentos e agora no 7º mandamento que estamos nessa série, e oramos e pedimos que fales conosco hoje, que ponhas a palavra no nosso coração e que nos torne cada vez mais puros, Senhor, na nossa vida, diante da sua presença, em Cristo Jesus, pela obra e graça do Espírito Santo. Senhor, nós oramos com perdão dos nossos pecados, Senhor, para o seu louvor, para o nosso bem, que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, vocês têm no programa do culto, no ponto de número 8, o trechozinho que nós vamos estudar hoje do Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 139, que diz assim, nós estamos na série nos 10 mandamentos, nesse momento nós estamos estudando o 7º mandamento. E o trechozinho que nós vamos estudar, nós estamos estudando já há algumas semanas a pergunta e a resposta 139, estamos dividindo, porque é uma resposta muito rica. E eu vou ler aqui com vocês, que diz assim, no ponto de número 8 aí, né, no programa de culto. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 139. Quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Resposta. Os pecados proibidos no 7º mandamento, toda imaginação, pensamentos, propósitos, sentimentos impuros. Então, nos estudos anteriores, nós já olhamos aqui vários pecados
que este mandamento proíbe. Vimos aqui o pecado do adultério. O sétimo mandamento que está aqui no versículo 18, não adulterarás, né? Este é o sétimo mandamento. Então nós vimos o pecado do adultério, da fornicação, e vários outros pecados, irmãos, aqui, que nós fomos nomeando e fomos explicando o que a Bíblia, o que a palavra do Senhor quer dizer com esses pecados. E uma coisa que eu tenho colocado para os irmãos é que quando nós falamos desses pecados, nós não estamos falando, irmãos, apenas colocando como regras morais e dizendo assim, olha, isso é o que Deus manda, isso aqui é o que Deus proíbe e ponto. Porque isso seria uma mera regra moral, seria um legalismo. Mas nós estamos colocando este ensino no contexto do Evangelho de Jesus, ou seja, que Jesus Cristo nos salva, nos purifica, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Nós recebemos, então, o perdão, a justificação, e passamos a viver agora uma vida em processo de santificação. E esse processo, irmãos, é exatamente tomar a lei de Deus, entendê-la cada vez melhor, e essa lei vai sendo aplicada à nossa vida, vai nos confrontando o homem velho, confrontando o pecado, e nos levando, então, ao arrependimento contínuo, e sempre olhando para a cruz de Cristo, e aí, então, nós vamos crescendo na santificação, crescendo na obediência a Deus. Então, irmãos, quando nós falamos aqui da questão do sétimo mandamento, nós estamos falando da questão da sexualidade, claro. E sobre a sexualidade, então, nós só podemos olhar de forma bíblica dentro do Evangelho. Porque, como eu tenho dito para vocês, existem duas maneiras erradas de olhar a questão sexual. Primeiro, é do pagão, é do não cristão, é daquele que simplesmente diz assim, olha, eu vou me entregar a todos os meus desejos. É Romanos capítulo 1. É o homem liberar mesmo os seus desejos, os seus instintos, a sua vontade pecaminosa e pecar cada vez mais. E dizer assim, é tudo permitido. Então, Romanos capítulo 1. A outra maneira errada é a maneira do religioso hipócrita, do moralista e do religioso. É aquele que, em vez de tratar a questão do pecado no coração e os desejos que estão ali, pela graça de Deus e pelo Evangelho, ele coloca uma máscara, impõe sobre si mesmo regras morais, mas que, no final das contas, gera hipocrisia, mas não resolve, não traz pureza verdadeira. Então, nós temos essas duas maneiras erradas. Isso nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. Mas o Evangelho, o que o Evangelho faz? O Evangelho, ele muda o coração, ele traz perdão, e ele nos traz o amor de Deus, a graça de Deus, as promessas de Deus e o poder de Deus no Espírito Santo, de forma que, a partir daqui, a nossa mente, o nosso coração passa a se voltar para Deus, nós passamos verdadeiramente a amar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e isso vem nos purificar os nossos desejos, de maneira que nós temos ainda os desejos, claro, isso é de Deus, o desejo sexual e todas essas coisas, mas esses desejos eles vão ser direcionados para Deus, para a sua glória, para a vontade de Deus, e o Espírito Santo vai nos dar poder de nós cumprirmos a lei de Deus e vivermos em pureza sexual. Então, nós temos, irmãos, o caminho errado, que é o caminho do paganismo ou da religiosidade, mas temos o caminho do Evangelho. Então, eu sempre gosto de lembrar isso aqui para os irmãos, porque é isso que nós vamos, mais uma vez, mencionar hoje bastante. Por quê, irmãos? Porque nos estudos anteriores, nós tratamos do pecado como, assim, definindo a natureza dos pecados sexuais. Vimos, como eu falei, adultério, fornicação e esses pecados que as pessoas, então, quando elas quebram o mandamento, Deus está proibindo isso e elas vão, então, praticar esses pecados. Elas, porém, praticam esses pecados porque, na verdade, antes da prática do pecado, o pecado já está agindo no coração e está agindo nos pensamentos
está agindo nas imaginações, está agindo nos desejos. Então, o Senhor Jesus Cristo, como é que Jesus Cristo interpretou o sétimo mandamento? O sétimo mandamento, aqui no versículo 18, não adulterarás. O Senhor Jesus Cristo interpretou o sétimo mandamento olhando para o coração. E aí, irmãos, vocês têm aqui 2 versículos apenas hoje, mas eu quero ler com vocês já o último versículo que está aqui nas nossas referências aqui. São 2 textos, na verdade, que eu convido vocês agora a abrirem sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 28. Por gentileza, abra lá sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo 5, versículo 28. Então, aqui, nós descobrimos que o Senhor Jesus Cristo, ele mostra até onde vai este mandamento. Ele não vai até meramente a prática sexual, que nós vimos aqui, adultério, fornicação, incesto, aqueles pecados que nós nomeamos e nós explicamos aqui, a homossexualidade e outros pecados mais que nós observamos aqui naqueles dias e lemos nas Escrituras. Nós somos levados a pensar que o pecado é meramente a prática dessas coisas. De maneira que, se eu não fizer essas coisas, eu não peco. Mas a Bíblia, ela não diz isso. A Bíblia diz o seguinte: quando a pessoa pratica, é porque, no final das contas, ela já pecou antes, no nível mais profundo. E é isso que Jesus Cristo ele coloca aqui no capítulo 5, no versículo 28, que diz assim, né? Vamos ler? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então veja que Jesus Cristo diz aqui que não é meramente, não é apenas quando um homem, ele na prática adultera com a mulher do seu próximo, uma mulher que não é a sua esposa, portanto, ele se deita com ela, o pecado dele, mesmo que ele nunca chegue a praticar esse pecado, mas ele já peca quando ele cobiça aquela mulher, quando ele já olha para ela com aquele desejo impuro. Jesus diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, ele ainda não cometeu o ato do adultério, mas ele já cobiçou, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, o adultério vem muito antes de um homem trair a sua esposa, ou um homem se deitar com uma mulher que não é sua esposa, seja adultério, seja fornicação, seja qualquer outro pecado. Vocês lembram, né? Adultério o quê? Adultério é o pecado da pessoa casada. Só para a gente relembrar rapidamente. Fornicação prática sexual fora do casamento. A questão do incesto é prática sexual entre parentes. Homossexualidade, esses outros pecados. Bom, não precisamos mais explicar, os irmãos já sabem. Então, antes das pessoas praticarem esses pecados, elas já pecam no nível do coração. Eu fico muito feliz porque eu não tinha programado isso, irmãos, mas nós estamos lendo sequencialmente as Escrituras, Antigo Testamento de manhã, Novo Testamento à noite, e é incrível que hoje nós lemos Provérbios capítulo 4. E vocês viram lá Provérbios capítulo 4 que fala? Bora olhar de novo Provérbios capítulo 4? Olha só a recomendação do sábio Salomão a seu filho. Lá em Provérbios capítulo 4, ele diz assim, eu vou só ler, destacar um trecho aqui, meus irmãos. Ele diz assim, eu vou ler 2 textos para a gente fazer já a comparação, né? Já pegar alguns subsídios bíblicos aqui. No versículo 7 diz assim, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. Vou ler os versículos que eu destaquei aqui na hora da leitura. O versículo 18 diz, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aí lá no versículo 23, olha que recomendação importantíssima. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, o que, meus irmãos? Oração. Então, a Bíblia não diz assim, olha, se tu não estiveres fazendo coisas erradas, está tudo bem. Se tu não estiveres praticando coisas erradas, está tudo bem. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim,
Não te iludas com a questão aparente, mas olha para o que está no teu coração. O que é coração nas Escrituras, irmãos? Tanto lá, podemos entender no texto de Mateus que Jesus fala que quando o homem olha para uma mulher e a cobiça, ele já adultera com ela no coração, como aqui, quando a Bíblia diz guarda, sobretudo, acima de tudo, guarda o teu coração. O coração é o centro, no entendimento bíblico, né? É o centro do ser. É a capital do homem, vamos dizer assim. É dali que surgem todas as coisas, surgem os desejos, os pensamentos, as palavras e as obras. É do coração, é o centro do ser, é aquilo que não se vê. É dali que vem, falando uma linguagem bíblica, então, todas as disposições, todos os desejos. O Senhor Jesus Cristo diz que o que contamina o homem não é o que ele come. Lembra daquele texto que ele falou para os cerimonialistas que estavam dizendo assim, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, olha, os discípulos não lavam as mãos para comer e tudo. Jesus diz assim, olha, o problema não é lavar as mãos. Jesus não estava sendo contra a higiene, não é isso. Temos que lavar as mãos por questão de higiene, claro. Mas o que ele estava falando ali é de que nós não podemos entender a espiritualidade de forma cerimonial, de pensando assim, bom, desde que eu cuide do externo, está tudo bem comigo. Jesus diz assim, você sabe o que contamina vocês? O que contamina vocês é o coração. Porque é do coração que procede os adultérios, os assassinatos, as difamações, as mentiras. Todo pecado procede de vocês, procede do centro do seu ser, do coração. Então, quando o texto bíblico ele diz assim, o que você deve guardar, o que você deve proteger acima de tudo? Não é meramente as tuas práticas, mas é, em primeiro lugar, o teu coração. A questão é, o que está habitando no teu coração? O que está operando no teu coração? O que está dominando o teu coração? O que dali sai em termos de pensamentos, imaginações, desejos, palavras e obras? É aí que vai determinar se você vai pecar ou não, se você vai crescer em santidade, piedade, ou se afundar cada vez mais em pecados terríveis. Quando você pega, não vou ler agora, porque nós já lemos várias vezes aqui nos domingos pela manhã, Romanos capítulo 1, quando o Senhor Jesus Cristo diz, aliás, o apóstolo Paulo diz, que a ira de Deus se manifesta em Deus entregar os homens às suas próprias concupiscências, aos seus próprios desejos. Então a questão da Bíblia sempre é mais profunda, irmãos. Por isso que Jesus Cristo diz, olha, antes de um homem se deitar com uma mulher, antes de um homem adulterar, fornicar, ou cometer qualquer pecado sexual, ele já pecou antes. Ele já pecou no coração. O coração dele já foi dominado pelo pecado. Os pensamentos dele já pensaram aquelas coisas. Os desejos dele já foram vamos dizer assim, foi posto como que combustível naquele desejo, e aquele desejo se despertou. Ele cobiçou antes, ele já cobiçou, a mulher já passou, ele já viu a mulher, se ele já olhou para ela com um olhar impuro, ele já adulterou, diz o Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, daqui você começa a perceber que a mera religiosidade não resolve o nosso problema. Porque o religioso, tudo que ele faz, no máximo, é colocar a casca da religião, mas os desejos e o coração continuam cheios de pecado. E isso vai explodir. É por isso que há tanta hipocrisia no meio dos religiosos. É por isso que até pessoas de fora das igrejas, quando os ambientes eclesiásticos ou de igrejas não são dominados pelo evangelho, mas por um mero legalismo, é por isso que até as pessoas de fora que convivem com eles sabem, percebem que eles são hipócritas. Percebem que não há pureza verdadeira, não há santidade verdadeira. Mas, meus queridos irmãos, é só o evangelho que pode nos dar vitória sobre isso. Só a graça de Deus. Não tem poder humano. Não tem meramente ali uma tentativa de moralismo ou de legalismo para nós sermos puros. Porque a questão é o nosso coração. É por isso que, antes de todas as coisas, nós precisamos nascer de novo.
É preciso que haja uma mudança interna. É preciso que o Espírito Santo transforme o nosso ser. Eu não vou ler também, mas vocês conhecem João capítulo 3. O que Jesus disse que é preciso? É preciso nascer de novo. É preciso que o coração seja transformado. É preciso que ali, porque nós podemos também interpretar, eu disse para vocês até assim, né, que o coração é a capital. Então, capital tem lá, tem Brasília, tem onde o presidente da República se assenta e ele decide as coisas, e ele toma as suas decisões, é o poder executivo. Então, no nosso coração também a questão é o que está reinando no nosso coração. É o nosso ego, é o nosso eu caído, e que deseja só coisas erradas e que peca contra Deus. Pode ser até um moralista, pode ser um religioso, mas lá dentro está tudo imundo pelo pecado. Precisa ter uma mudança interna. Jesus diz, precisa vir o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz, Jesus diz em João 3, que o Espírito é como um vento que vem e que você não vê, mas que você percebe os efeitos dele pela mudança que ele opera no coração do homem. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2 que ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Ele nos regenerou, ele nos deu uma nova vida. Então, irmãos, a primeira coisa que tem que acontecer no homem é nascer de novo. Isso acontece quando o Espírito Santo vem e transforma o coração dele, e mostra os seus pecados, e mostra a sua condenação, e mostra que Jesus Cristo é o Salvador, mostra como ele necessita de Jesus Cristo para ser salvo. Ele dá, então, a visão, ele começa a ver a maldade dos seus pecados, ele começa a ver o seu adultério. Se ele for um religioso, ele começa a ver que o adultério está lá no coração dele, que ele não conseguia ver, que ele se sentiu santarrão. Se ele for um pagão, ele começa a ver como o adultério, ele é terrível, ele é uma coisa suja, tudo aquilo que ele tem praticado e que ele liberou no seu coração, ele começa a perceber que aquilo é horrível, é sujo, é impuro, e ele então se arrepende, e ele vai a Cristo e diz, Senhor, me perdoa, e confessa os seus pecados, e olha para Cristo, e a partir daquele momento ele é trocado o amor dele, ele passa a amar a Deus, ele passa a entender que o prazer sexual, ainda que seja ali naquele momento, seja algo que ele gosta e que ele tem sido dominado, mas é algo impuro e pecaminoso que está destruindo e que está afastando do maior prazer, da maior alegria, do maior gozo, que é o espiritual, que está na presença de Deus. Eu estou começando a estudar com os irmãos nas visitas pastorais, já visitei o irmão Maroni e Débora, primeira família que nós visitamos, e vamos visitar as famílias, e nós estamos lendo o Catecismo de Spurgeon. E o Catecismo de Spurgeon diz assim, né? Qual é o propósito da nossa vida? O propósito da nossa vida é nós nos deleitarmos em Deus, nós amarmos ao Senhor. Irmãos, quando nós nascemos de novo, nós passamos a ter um outro deleite. Nós passamos a entender que o prazer verdadeiro e a alegria verdadeira está em Deus. E nós queremos conhecer mais esse Deus, e na medida que nós vamos conhecendo mais a Ele, nós vamos percebendo que o pecado, o prazer do pecado não é verdadeiro, é momentâneo, é impuro, é destrutivo. Então, começa tudo com nascer de novo. Começa tudo com uma mudança de amores, digamos assim. Se vocês forem ler, por exemplo, aquele teólogo do passado, Agostinho, na sua obra, uma das obras clássicas dele, ele vai dizer isso, né? Há um novo amor. Nós passamos a amar a Deus, nós passamos a entender quem é o Senhor e passamos a amá-lo. Não se combate o pecado sexual por mera religiosidade. Não se combate o pecado sexual por mero legalismo, porque a questão é o coração. Agora, eu preciso avançar com meus irmãos e preciso dizer-lhes o seguinte: os nascidos de novo, eles precisam agora trabalhar. Eles precisam trabalhar para que o seu coração seja cada vez mais purificado. Essa recomendação das Escrituras aqui, que eu li com vocês há pouquinho, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Isso aqui é uma recomendação para o nascido de novo. Porque o homem não nascido de novo, o homem não regenerado, não pode cumprir
este princípio que está aqui. Não pode seguir esse princípio. Ele não vai guardar o coração dele. O coração dele já está inundado pelo pecado. Então, para que se guarde o coração, e veja que há ainda o risco, ou seja, não é porque nós somos cristãos e crentes de verdade que nós não podemos cair em adultério, cair em pecados sexuais e nos ver envolvidos em muitas situações terríveis para a nossa própria vida. Eu já falei aqui para vocês há alguns domingos, o mandamento não adulterarás protege a família, tanto a nossa família como a família dos outros. E vocês sabem, não preciso lhes dizer, como o adultério é terrível para as famílias, como o adultério ele destrói famílias. Então, nós precisamos estar conscientes que nós não estamos imunes das tentações e imunes de cairmos nesse tipo de pecado. E que, portanto, a palavra de Deus ela nos vai dar algumas recomendações, irmãos, para nós termos cuidado com esse pecado. A primeira coisa, então, que a palavra de Deus vai dizer para nós é o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui e o que Provérbio diz também, guarda o teu coração. Um homem, voltando lá para Mateus, capítulo 5, versículo 28, segundo o Senhor Jesus, um homem que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, ele precisa cuidar da questão da cobiça. Ele precisa tratar da cobiça, porque a cobiça vem antes do ato. Ele precisa tratar da questão do coração, porque do coração é que vai brotando os desejos, os pensamentos e a prática, finalmente, do adultério. Ele precisa cuidar disso. Antes de dizer como cuidar disso, eu quero agora ler o catecismo, para nós agora colocarmos dentro de todo esse contexto do coração, para vocês entenderem por que o catecismo fala assim. Então, vou convidar vocês a lerem no programa de culto, novamente, o ponto número 8 aí, tá bom? Diz assim, olha, Catecismo Maior de Westminster, pergunta 139. Quais os pecados proibidos no sétimo mandamento? Resposta. Os pecados proibidos no sétimo mandamento, toda ação, toda imaginação, pensamento, propósito, sentimento, impuros. Vou ler de novo, tá? Toda imaginação, pensamento, propósito e sentimentos impuros. Aqui existe uma relação de, vamos dizer assim, causa e efeito, em que, por isso que as coisas estão postas assim. Eu penso que podemos afirmar, bom, pelo que a Escritura diz, o coração é a sede. A primeira coisa que acontece no coração que dali surge, irmãos, podemos dizer assim, é a imaginação, o pensamento. A pessoa, ela começa a pensar e ela começa a imaginar o que ela não deveria pensar e o que ela não deveria imaginar. Consequentemente, quando ela pensa e quando ela imagina, aquilo começa, então, a mexer com seus propósitos, com aquilo que ela decide fazer, decide seguir. Passa, então, a querer e querer conseguir. Então, propósito. A partir daí, irmãos, nós temos o sentimento. Isso não é absoluto, porque, num certo sentido, também a gente pode dizer que o sentimento impuro está em todo já o processo, porque quando ela já começa a pensar, já está lá o sentimento. Quando ela tem um propósito, já está lá o sentimento. Mas nós podemos entender assim, essas coisas elas são inflamadas, elas são despertadas mais ainda pelo pensamento e pela imaginação. De maneira que o homem, na medida em que ele vai pensando de forma impura, homem, e quando eu digo aqui homem ou mulher, pensando de forma impura, imaginando coisas impuras, ela vai sendo levada a propósitos impuros.
e a sentimentos impuros, irmãos, mas no final das contas os sentimentos já estão ali, mas eles são inflamados, eles são despertados pela pessoa ficar pensando, imaginando. Os propósitos vão sendo estabelecidos e os sentimentos vão crescendo, os desejos vão crescendo. E a partir daí, então, pode ser ou pode não ser, mas pode-se praticar o ato. Mas o ato, veja que o ato é só expressão daquilo que vem muito antes no coração, em termos, então, de que dali do coração surge a imaginação, pensamentos, propósitos e sentimentos impuros. A palavra de Deus, então, está dizendo que não é a tentação em si que é pecado. A tentação em si ainda não é o pecado. Mas quando a pessoa já cede à tentação em termos de ela pensar, imaginar e já formar de um propósito de querer aquilo e de sentir, de desejar aquelas coisas, ali ela já cedeu à tentação e ela então já pecou, irmãos. Nós temos que entender, e eu já tive a oportunidade aqui de falar com vocês, que ninguém é forte para este tipo de pecado. Que ninguém pode se considerar imune para esse tipo de tentação e para esse tipo de queda. E que, irmãos, a história da igreja, a história da Bíblia, tem mostrado que homens santos de Deus podem cair nesse tipo de pecado. E o caso mais famoso vocês conhecem, qual é? É o caso de Davi. Né? Então, um caso como o de Davi, ali nas Escrituras Sagradas, um caso como o de Pedro, que ainda que não tenha caído nesse tipo de pecado, mas que, irmãos, disse não conhecer Jesus várias vezes, já no Novo Testamento. E um caso de novo de Pedro, que em Gálatas o apóstolo Paulo vai e repreende Pedro, depois de décadas de apostolado. Pedro, repreende Pedro, porque Pedro estava ali fazendo uma concessão ao Evangelho. Isso mostra que, por mais que uma pessoa, ainda que esse não seja o mesmo pecado que nós estamos tratando aqui, no caso de Pedro, mas isso mostra o exemplo de Davi no Antigo Testamento, o exemplo de Pedro no Novo Testamento, ainda que seja outro pecado. Isso mostra que ninguém está imune a pecar e a cair e a trazer sérias consequências sobre a sua vida, sobre as suas famílias, sobre a igreja de Deus, em termos de testemunho, em termos de dificuldade e de, vamos dizer assim, já que a Bíblia diz para nós edificarmos uns aos outros, é claro que uma queda no pecado, isso envergonha a igreja de Deus diante do mundo, e isso traz, irmãos, vamos dizer assim, o contrário da edificação de nossos irmãos, traz desânimo e tristeza e até mesmo tentações aos nossos irmãos. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que a Bíblia está dizendo lá em Provérbios, cuide do seu coração, guarde o seu coração. Eu quero falar bem claramente a vocês aqui, se porventura alguém aqui, entre nós, está cometendo algum pecado sexual, seja já praticando esse pecado, ou está deixando o seu coração ser invadido por pensamentos e por propósitos e desejos, sentimentos impuros, eu preciso lhe dizer, meu irmão, minha irmã, precisa haver arrependimento imediato e precisa se cuidar do coração, porque se você não cuidar disso, isso vai te trazer uma terrível situação de queda no pecado, e o pecado, mesmo na vida do crente. Qual é o salário do pecado, meus irmãos? A morte. Não espere a bênção de Deus no pecado. Não espere a delícias e alegrias do Espírito Santo no pecado. Não espere. Então eu preciso dizer isso aqui. Eu sei, e nós que já temos décadas de igreja sabemos, que esta é uma circunstância, uma situação que tem afetado muitas igrejas, muitas pessoas, e afeta, e esse afetar, irmãos, não é de uma hora para outra, é gradual. O pecado começa com o olhar,
O pecado começa com o pensamento. O pecado começa com o aflorar dos desejos, dos propósitos, antes de se praticar o pecado. E, portanto, nós precisamos estar bem conscientes de que nós não somos os fortões e de que nós precisamos guardar o nosso coração, guardar, a Bíblia diz aqui, evitar o pecado ainda na imaginação, ainda no pensamento, ainda no propósito, ainda no sentimento. Porque se nós não cuidarmos disso, irmãos, isso vai nos levar à prática do pecado, e já é pecado em si, e muito ainda mais se já estivesse praticando o pecado. Porque, ainda que já seja pecado, deixa eu falar outra coisa para vocês aqui, existe graus de pecado, tudo é pecado, mas existe graus de pecado, de maneira que aquele que deseja e que imagina já está pecando, mas peca mais e peca de forma mais grave, evidentemente, aquele que já chega e pratica. Então, todas essas coisas são verdade nas Escrituras. Isto é, que o pecado já está no pensamento, na imaginação, nos desejos, mas o pecado ele é mais grave, evidentemente, ele é mais ofensivo ainda a Deus e ele causa ainda mais danos quando a pessoa chega a praticá-lo. Isso é verdade. No entanto, nós, ainda que isso seja verdade, nós temos que entender que se nós pensarmos assim, mas eu não estou praticando, eu estou apenas desejando, eu estou apenas cobiçando, eu estou apenas... E aqui eu preciso falar, tá, meus irmãos? Com muito cuidado e prevenção. Eu estou apenas ali olhando uma pornografia. Eu estou apenas desejando e olhando, mas ainda não estou praticando. Não pense isso. Por quê, irmãos? Isso já é pecado gravíssimo diante de Deus. Isso já quebra o sétimo mandamento e isso despertará mais e mais desejos até que a prática do pecado, de coisas cada vez piores, porque o pecado não para, pode se manifestar a qualquer momento. Então, irmãos, eu estou fazendo essa palavra de prevenção. Eu estou lhes dizendo que nenhum de nós é forte para essas coisas. Eu estou lhes dizendo que nenhum de nós é imune dessas quedas. E eu estou lhes trazendo aqui a recomendação bíblica, dizendo, não seja imprudente, não brinque com essas coisas. Guarde o seu coração. Essa é a primeira grande recomendação. Agora, nós precisamos dizer, como guardar o nosso coração? Permita-me, então, ser prático aqui, e tudo nós temos que olhar para o Evangelho de Jesus, e aqui, então, os minutos que me restam aqui dessa aula de hoje, eu quero mostrar exatamente, vamos olhar para a Escritura, como a Escritura diz para nós guardarmos o nosso coração. Mas antes disso, eu quero ler com vocês um outro santo homem de Deus na Bíblia que tinha decidido fazer uma coisa. Vamos lá? Jó capítulo 31, versículo 1. Vamos olhar? Jó capítulo 31, versículo 1. Essa recomendação de Jó, se nós juntarmos lá com o que Jesus diz, nós vamos ver que tem como que um encaixe de pensamentos, um complementar das duas palavras aqui. Vamos lá, Jó capítulo 31, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Vou ler de novo. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Aqui é de um propósito de Jó, em que ele diz assim, olhando para o que Jesus disse, quando um homem olha para uma mulher cobiçando, já adulterou no coração, Jó sabia disso, então Jó diz assim, eu fiz uma aliança com meus olhos. Meus olhos aqui, esses dois olhinhos meus aqui, eu fiz uma aliança com eles. Eu fiz um acordo com eles. Ele disse assim, vocês não vão pôr os olhos numa virgem. Jó era casado, né? Então ele tinha dito assim, eu só vou olhar para a minha esposa. Tá? E se não for casado, pastor?
não olhar assim para mulher alguma, até que chegue a sua esposa, e você vai olhar para ela assim. Então, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Mas, irmãos amados, aplicando ao sexo feminino, a mesma coisa. Fiz uma aliança com os meus olhos. Homem ou mulher, como eu tenho dito, não importa. Homem ou mulher, fiz uma aliança com os meus olhos. Fiz uma aliança com o meu corpo. Fiz uma aliança com todo o meu ser. Meu corpo será do Senhor. Os meus olhos serão do Senhor. O meu ser é do Senhor. Não vou fixá-los no pecado. Agora, como fazer isso? Veja, se você simplesmente tomar uma decisão moralista e dizer assim, eu farei isso pela minha própria força, já caiu, já não vai conseguir. Eu farei isso pelo meu próprio esforço, não vai conseguir. Há duas coisas que nós precisamos entender, meus irmãos, e que eu vou sempre voltar a elas. A nossa mente, ela precisa ser uma mente, já que tudo começa com o coração e inicialmente, vamos dizer assim, a mente, a imaginação, ela é tão importante, a Bíblia vai recomendar que a nossa mente precisa trabalhar. A nossa mente precisa pensar, refletir, meditar. Eu vou ler alguns versículos aqui com vocês, e eu vou bem devagarzinho, irmão, de maneira que, deixa eu falar para vocês aqui, eu não vou acabar o assunto hoje, tá bom? Então, eu vou dar essa aula até onde nós pudermos, porque tem o tempo ali, quando chegar o tempo eu vou parar. E semana que vem nós vamos estudar as pastorais, aí na outra semana eu volto, tá bom? Então eu vou pedir para você estar orando por essa continuação e não perder a continuação, tá bom? Então eu vou pedir para vocês não faltarem, nem domingo que vem, nem no outro domingo. Mas vamos lá. Vamos olhar Salmo de número 1. Salmo de número 1. Observem aqui a palavra de Deus, que ela nos diz assim. Salmo de número 1. Versículo 1. Que foi o salmo até que nós começamos o culto hoje. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei de Deus, na sua lei medita de dia e de noite. Tá? Guarda isso aqui, tá? Então veja que ele diz, esse homem bem-aventurado, ele não faz três coisas, né? O que ele não faz, meus irmãos? Ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. E ele não se assenta na roda dos escarnecedores. E ele, então, não faz isso. O que ele faz? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Ele tem prazer na lei de Deus. E é claro que esse homem aqui é nascido de novo, né? Porque o homem ímpio não tem prazer na lei de Deus. Então, nascido de novo, é nascido de novo. Então, por isso que eu disse, isso aqui tem que ser nascido de novo. Então, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, meditação. Daqui a pouquinho eu vou falar da meditação. Mas deixa eu ler outro texto para os irmãos, muito importante, lá em Josué. Vamos lá. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, vamos lembrar lá do Salmo. O Salmo diz assim, não
anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, seu prazer está na lei do Senhor, na lei do Senhor medita de dia e de noite. Juntando agora com aqui, não se apartar da boca o livro desta lei, mas meditar nela, de novo, dia e noite. Qual o propósito? Para que tenhas o cuidado de fazer conforme é tudo quanto nele está escrito. Então vamos pensar, irmãos. Eu preciso deixar certas coisas, eu preciso meditar na palavra, ter prazer nela e meditar na palavra, e preciso, conforme agora Josué, não me apartar, mas meditar para fazer. Para fazer. Ok? Vão guardando aí esses textos. Agora eu quero ler outro texto, que está lá em Salmos. No Salmo de número 42, versículo de número 5. Versículo de número 5. E aqui, se eu puder dizer para os irmãos, é assim, é um exemplo prático de como meditar. É o que o salmista está fazendo aqui, tá? Então, é um exemplo prático de como meditar. Então, Salmo 42, versículo 5, que diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face. E lá no Salmo 43, veja que é repetido 3 vezes isso, bem pertinho aqui na Bíblia. Salmo seguinte, versículo 5, de novo, olha. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, o qual é a salvação da minha face e o Deus meu. Meus irmãos, vamos pensar aqui o seguinte, olha. O coração, os desejos, os pensamentos impuros, os propósitos impuros que vêm do coração, eles são o abatimento da alma do salmista. Da onde vem o abatimento da alma do salmista? Veja que o salmista está como que repreendendo a si mesmo e animando a si mesmo, confiando nas promessas de Deus. Quando ele diz assim, minha alma, alguma coisa que eu não vou entrar em detalhes aqui do Salmo, mas estava acontecendo circunstância. No caso aqui é que ele estava longe da casa de Deus, longe do culto, ele estava muito triste, né? Mas aplique-se isso a qualquer circunstância que possa nos fazer tristes. Então ele estava muito triste, cabisbaixo, abatido. E de onde vinha isso dele? De onde vinha a tristeza dele? Do coração. Mas não do coração, ainda que ele seja regenerado, mas nós não somos perfeitos, mas vinha ainda do pecado, que ainda está lá no coração. E o que o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos o quê, irmãos? Lembra de Romanos? Mortificar o pecado, né? Então veja que ele está dizendo aqui, com essas palavras, ele está como que dizendo a si mesmo que esse abatimento é não esperar em Deus. Você percebe? Porque estás abatido a minha alma, espera em Deus. A alma dele, neste momento, não está esperando em Deus. E quando ele diz assim, ainda o louvarei pela salvação de sua face, a alma dele não está louvando a Deus, não está esperando em Deus, não está agradecendo e louvando a Deus. O que a alma está fazendo? A alma está abatida, a alma está dizendo, pobre de mim, eu estou longe da igreja, eu estou longe do povo de Deus, eu não posso estar lá no culto, eu estou muito triste por isso, né? Circunstância aqui do Salmo. Mas aí você aplica nas dores, nos sofrimentos que todos nós temos, e a pessoa começa a meditar, ela está meditando, ela está pensando, mas ela está pensando em quê? Conforme a alma batida, conforme o coração dominado por aquele pecado do abatimento, conforme, irmãos, conforme o pecado, a incredulidade. E ela então vai se abatendo cada vez mais. Ela está muito triste,
Mas o salmista diz assim: opa, eu não posso deixar as coisas assim. Eu preciso meditar no que eu tenho que meditar. Eu preciso pensar no que eu tenho que pensar. E permitam agora aplicar na questão sexual. Vem um pensamento, vem uma tentação, vem a cobiça, vem o desejo, e este desejo, o coração que começa a cobiçar, ele começa a formar imaginações, pensamentos, meditações. Só que não são meditações no que é bom, mas pensamentos no que é mal e pecaminoso. Aquele homem, aquela mulher, aquela imagem começa a despertar e começa a fazer a pessoa pensar, aquela paixão, aquela pessoa por quem se está apaixonado. E aqueles pensamentos e aquelas coisas vão dominando a imaginação, e é preciso parar logo com isso. É preciso que se faça o que o salmista está fazendo aqui. É preciso que se repreenda o próprio pensamento, se repreenda a própria alma e se faça uma troca de meditações. Meus queridos irmãos, aonde existe pensamentos impuros, cobiças, propósitos impuros, os desejos estão despertados, ali não está o Espírito de Deus. É claro que não está. Ali não está a graça de Deus, a aplicação do Evangelho de Deus. Ali está a natureza do homem velho, o homem antigo, o homem velho, que ama o adultério, que ama o pecado, que ama todas aquelas coisas, que não percebe que a sexualidade é um dom de Deus, é uma bênção de Deus, mas que deve ser exercida dentro dos propósitos santos e puros de Deus. Deus que nos fez seres sexuais, claro, nos fez homens e mulheres, e nos deu desejos pelo sexo oposto. Então, este mesmo Deus que nos deu, tudo isso é um dom e nada disso é pecado em si, mas quando essas coisas elas se tornam dominadas, irmãos, por aquilo que afronta o propósito de Deus e começa então a nos despertar. Quando um homem começa a pensar numa mulher que não é dele, não é sua esposa, ou quando uma mulher começa a pensar num homem que não é seu esposo, ou quando esses pensamentos começam a vir, isso aí é o pecado. É o que Jesus está dizendo. É o coração que está ali, brotando dele o pecado, que vai gerar então impureza. E o que nós precisamos fazer, meus irmãos? Salmo de número 1. Não faça. Não ande no caminho dos pecadores. Perdão. Saiu da mente. Eu vou ler aqui, irmão. Desculpa. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeira recomendação. São as negativas. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem o negativo. Tem o cristão dizer assim: não farei isso. Andar no conselho dos ímpios. Se deter no caminho. Tem aqui um aumento, não tem? Tem um aumento do pecado. Primeiro andar, deter, assentar. Percebe? Andar, deter, assentar. Parece-nos então um processo, né? Andar no conselho dos ímpios, assentar, andar no conselho dos ímpios, assentar no caminho dos pecadores, não, deter no caminho dos pecadores, assentar-se na roda dos escarnecedores. Então, eu preciso deter esse processo, preciso dessa negativa e preciso do lado positivo. Qual é o lado positivo? Eu vou meditar na lei de Deus e nessa lei eu vou meditar de dia e de noite. Isso é contínuo. Quando nós olhamos para o salmista, aliás, lembrando ainda de Josué, quando Josué diz assim, olha, medita na lei de Deus para que tenhas o cuidado de fazer. Quer dizer que esse fazer não vem sem o meditar. Essa prática, veja que tudo começa no coração e tudo começa na meditação. Tanto o pecado como a obediência. Tanto fazer a vontade de Deus como pecar contra Deus. De maneira que a minha meditação,
precisa estar na lei do Senhor para que eu possa praticar essa lei. Se eu não fizer isso, mas se a minha mente, se os meus desejos, se o meu coração, eu começar a cada vez mais deixá-los dominados por esses desejos, não, meus irmãos, não vai ter piedade, pureza, santidade, não vai acontecer. E eu estou falando, meus queridos irmãos, de cristãos. É claro que o não cristão, ele muda mesmo. Mas eu estou falando de cristãos. Eu estou falando que a recomendação para nós cristãos é essa. Eu preciso fazer o que o salmista está dizendo. Eu preciso falar com a minha alma. Por que estás abatida? Por que estás pensando essas coisas, minha alma? Por que estás pensando naquele homem, naquela mulher? Por que estás desejando aquela visão? Por que estás meditando nisso? Por que estás pensando tais coisas que tu sabes, não sabes? Que é contrário à palavra de Deus. Tu sabes que aquilo Deus diz, não faça isso. Tu sabes que aquilo Deus diz, isso aqui é pecado, isso aqui é errado, isso aqui Deus não quer para a sua vida. Mas a tua alma não está meditando lá, a tua alma não está pensando, e quem sabe até já não chegaste a praticar isso. Então eu preciso parar e eu preciso me voltar à lei de Deus, me voltar à palavra de Deus, exortar a minha alma e dizer assim, não, a minha meditação será outra meditação. Eu vou pensar em algo diferente disso aqui que eu sei. Eu sei que isso é pecado. Eu sei que isso não é de Deus. E eu preciso então dizer, porque estás assim, minha alma, espere em Deus. Eu ainda o louvarei pela salvação da sua face. Agora, irmãos, acabando nosso tempo, eu vou fazer assim, eu vou só abrir um pouquinho porque nós vamos continuar falando na outra aula, tá bom? O que nós temos que pensar, meus queridos irmãos, o que nós temos que pensar quando nós formos assaltados pelas tentações, pelos desejos, pelas imaginações que nós sabemos que não são de Deus? Nós temos que pensar na palavra, nós temos que pensar nos mandamentos de Deus, nos princípios de Deus, mas pensando em que sentido, ou melhor dizendo, em que contexto nós vamos pensar isso? Aí eu tenho que dizer de novo, é no contexto do Evangelho de Jesus, é no contexto do amor de Deus, é no contexto da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. E eu só vou abrir aqui para vocês hoje, e na próxima aula, então, nós vamos aplicar a questão da sexualidade, tá bom? Mas vamos olhar aqui Romanos, capítulo... Vou só, então, dar o iniciozinho, fazer uma breve introdução, e nós paramos hoje. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Que diz assim, verso 1. Que diremos, pois? Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, assim também vos
assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei vossos membros. Lembra de Jó? Fiz uma aliança com os meus olhos, não apresentar para o pecado, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Aí vem a promessa. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o que eu tenho que meditar? Eu tenho que, eu vou pela minha força, pela minha força moral ser santo. Já caiu, já pecou, porque não temos força, irmãos. Mas nós temos que meditar na cruz de Jesus, na libertação que Ele nos trouxe por meio da sua ressurreição. Nós temos que considerar essas coisas, o que envolve pensar muito nelas, meditar muito nelas, crer nelas. Então, só então, apresentar o nosso corpo para a justiça. Fazer o que Jó faz lá no seu livro da aliança, quando ele diz: fiz uma aliança com Jó. Então, na próxima aula, eu quero colocar o Evangelho como que combatendo as imaginações, os pensamentos, os propósitos e desejos impuros. Tá bom? Então, vou pedir para você ore por isso. Vou pedir para que você não perca esta aula. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça e nos abençoe no que nós já temos aprendido hoje. E eu penso o seguinte: há um chamado para nós hoje, irmãos. Meditação. Deixa a sua mente meditar na palavra de Deus. Cuide do seu coração. Vamos orar. Amado Senhor, obrigado porque nós podemos, nesta manhã, Senhor amado, falarmos destas coisas maravilhosas e preciosas que vêm do Santo Evangelho de Jesus. Abençoe para que nós sejamos movidos pelo Espírito Santo a meditarmos, a pensarmos no seu Evangelho, na sua santa vontade, Senhor, e a nossa mente seja então mais e mais purificada. Se algum de nós tem sido inundado com pensamentos impuros, dominado por vícios, do pensar, do desejar e do olhar, e quem sabe até do praticar, que o Senhor traga, Senhor, o refrigério do Evangelho, o arrependimento, o perdão e a graça de uma meditação no que o Senhor tem prometido para nós, para o que o Senhor tem nos chamado em Cristo Jesus. Abençoa-nos, Senhor, faz de cada um de nós pessoas, pela graça do Espírito Santo, em Cristo Jesus, puras nos nossos pensamentos, nas nossas imaginações, cheios do Evangelho, cheios do amor de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus queridos irmãos. Deus nos abençoe. Eu quero convidar vocês a lerem, a gente já está indo para o final do culto, a lermos o texto da pregação de hoje à noite, tá bom? Convido vocês a abrirem suas Bíblias em Daniel, capítulo de número 7. É interessante, nós falamos hoje da meditação, nós vamos falar hoje à noite, tem a ver com isso, a reação de Daniel, né? Vamos ler Daniel, capítulo 7, versos 15 e 16.